Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus, muito bom estarmos juntos. Essa lucidez de buscarmos a luz onde ela está, de sabermos, ou pelo menos de buscarmos a informação de onde encontrar Deus. Nós temos uma cultura religiosa que vem sendo construída há milênios, em nome da qual, cultura religiosa, fizemos guerras, promovemos perseguições, caçamos bruxas, torturamos pessoas. Será que as religiões entregam o que prometem? Religião é religar. Será que as religiões têm promovido a religação da criatura com o Criador? Será que as próprias criaturas têm buscado essa religação ou têm buscado as religiões como eventos sociais, ou batismo, ou casamento, a missa, com interesses financeiros, porque afinal de contas estar bem relacionado é importante para praticamente qualquer negócio? Ali se consegue namoros, amizades, casamentos. E acima de tudo uma visão, uma embalagem respeitada socialmente. Mas e a religação? E o aprimoramento espiritual? Seriam exclusividade das religiões? Seria proibitivo nas religiões? O que vocês acham? Karl Marx, o ideólogo do comunismo, proclama que a religião é o ópio do povo. Muitos são os religiosos que, buscando um Judas para malhar, atacam Karl Marx. Sim, o materialismo é um resvaladouro, é uma hemorragia da alma, é uma ilusão. Mas não há por que atacar os materialistas. É maravilhoso o discernimento de atacar o erro, mas acolher os errados. O outro é um espelho para o eu. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Não foi? Se o inimigo, se o outro, se o espelho aponta desarmonias nossas, que fazer? Quebrar o espelho? Ora, o outro, o espelho, o inimigo, que tão habilmente aponta e acusa os nossos defeitos, precisa ser amado como um aparelho diagnóstico no hospital de Deus. Será que não é realmente uma droga? Será que não é realmente uma ilusão?
Nós acreditarmos que ficamos de bem com Deus praticando ritos, fazendo contribuições financeiras, frequentando templos, seguindo os sacerdotes e teólogos, que não são, evidentemente não são, como proclamam, representantes de Deus na terra. Como compreender o papel das religiões, a riqueza e as ilusões das religiões? Ou, na chave maravilhosa deixada pelo Mestre, o que é de César nas religiões, a luta pela vaidade, a luta pelo poder, e o que é de Deus nas religiões. Esse discernimento é absolutamente fundamental para todos nós. Para neutralizar o que é de César e otimizar, potencializar o que é de Deus. Confundindo César com Deus nas religiões, é que muitos fiéis, muitas crianças têm sido abusadas por sacerdotes, líderes religiosos, médiuns, pastores, padres, por não discernir nas religiões aquilo que é dos homens. Esse discernimento nós precisamos em tudo, para olhar os outros, para olhar a nós mesmos, porque há Deus em nós, mas há também ego, há também casca, há também ilusões. Na passagem de hoje do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15, Jesus nos lembra de um episódio muito interessante, muito conhecido no judaísmo. O trecho do Evangelho de João diz assim, palavras de Jesus: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem entender o que diz o Antigo Testamento, o que os judeus sabiam e sabem até hoje, não há como entender a passagem. O que é essa serpente no deserto? Então, ao tempo de Moisés, quando ele vagava, na verdade não vagava, transitava do cativeiro no Egito para a terra prometida, com uma multidão de judeus, ex-escravos, rebeldes, agressivos, interesseiros. Não havia provisões possíveis para sustentar aquele povo por 40 anos no deserto. Por mais abastecidos que eles tivessem saído do Egito, não seria possível. Deus, através de Moisés, deu a eles o maná, o alimento que veio dos céus, fez a água brotar da pedra. Mesmo assim, aquele povo se rebelou. No deserto, o povo se levantou contra Moisés, queixando-se da água e do pão ruim. E então
segundo as Escrituras, está lá em Números, capítulo 21, versículos de 4 a 10. E então o Senhor enviou serpentes ardentes que picavam o povo. Apavorado, arrependido com aquelas serpentes, o povo veio a Moisés, veio ao profeta, e Deus mandou Moisés fazer uma serpente ardente, colocá-la sobre uma haste, orientando que todo aquele que olhasse para ela viveria. Imagine então Moisés com a escultura de uma serpente sobre uma haste, levantando essa haste e oferecendo ao povo, dizendo que todo aquele que olhasse para ela viveria. Mil mensagens podem ser tiradas disso, oferecemos uma aos amigos. A humanidade tem menosprezado o sacrifício proposto pelos luminares em defesa do seu apego, humanidade, à matéria e aos prazeres. Agarrada à matéria e aos prazeres, não temos ouvido os profetas, os santos, os luminares de todos os quadrantes. Esses longos milênios de domínio das serpentes, em que os supostos poderosos da escuridão vêm picando a humanidade todos os dias, não são castigo. Foram permitidos por Deus devido ao intenso convite feitos a esses poderosos da escuridão pelo ser humano, para que o homem experimente assim daquilo que deseja. É apenas Deus fazendo o ser humano ver as consequências da sua baixa vibração, da sua baixa sintonia, para assim estimulá-lo a aprender, a mudar. Arrependida, agora, há 2000 anos, como os judeus se arrependeram no deserto por se rebelarem contra Moisés, arrependida agora a humanidade pediu e o alto enviou o verdadeiro poderoso da luz, para que, erguido ele sobre um madeiro, sobre uma cruz, ela, a humanidade, vivesse. A salvação, porém, não é dádiva, não é um presente, não é gratuita no sentido de externa. Não vem de fora para dentro. Somente aqueles que olham, confiam e seguem o guia da humanidade chegarão à terra prometida. Foi o próprio Jesus, a própria serpente ardente, trazida à terra por Deus, que precisava ser olhada pelo povo,
que precisa agora Jesus ser ouvido pelos cristãos. Ele disse: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Ouçamos Jesus, vejamos Jesus, olhemos para Jesus e saberemos que os ritos, que tudo aquilo que for externo, os templos, os ritos, os sacerdotes, o mundo das religiões, por si, não nos elevam, não nos curam, não nos limpam, não nos aproximam de Deus. O que Deus espera de nós é que, proclamado por Jesus, é que façamos a vontade do Pai. E o que é a vontade do Pai para os seus filhos, de Deus para as suas criaturas? É que amemo-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Não apenas todos os seres humanos e não apenas os meus, não apenas todos os seres humanos, mas também os animais, mas também os vegetais, mas também os minerais. Tudo que Deus criou é nosso irmão. A nossa evolução, disseram os espíritos, vai do átomo ao arcanjo. Isso quer dizer que todos nós, hoje humanos, já fomos animais, já fomos vegetais, já fomos minerais. E um dia seremos anjos, arcanjos, querubins. Mas para isso, não podemos nos contentar e nos acomodar nos ritos, nas rezas, naquilo que for religiosidade externa. A religiosidade externa, evidentemente, não religa. A religação, se dando pelo amor, só pode ser interna. Ou isso ou nada. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer, que praticar a vontade do meu Pai, porque o reino dos céus está dentro de nós. Que o alerta sirva para todos os religiosos que não devem mais se iludir, se deixar drogar pelas ilusões convenientes dos sacerdotes, que sobrevivem dessas ilusões. Que todos nós, buscadores espirituais, nos liguemos a religiões, se assim entendemos por bem, mas distinguindo nelas o que é dos homens, do interesse, da vaidade, do poder, daquilo que é de Deus. A fé, a esperança, o amor. Com Jesus, pratiquemos cada vez mais, mas a cada dia, persistentemente, os exercícios de amor que a vida nos trouxer. Que essa mensagem sirva para toda a humanidade, nos preencha, nos dirija os passos e transborde, alertando, inundando todos os iludidos da religião, mas também todos os iludidos da matéria.
que nós avancemos ainda que milímetros por dia, mas sempre a verdade, porque é ela que nos libertará. Paz e bem. Agora vamos saudar os amigos que estão conosco nesse momento. André Santos, seja muito bem-vinda. Marco Aurélio Trindade, muito bem-vindo. Enir Cajazeira dando o seu boa noite e fazendo as vibrações para nossa amiga Mônica Silva, Adelaide Dias, Lúcia Galvão, Marco Aurélio Trindade, Andréa Santos lembrando e chamando amigos. Estimulo que vocês façam o mesmo, se e quando entenderem que esses nossos momentos fazem sentido e possam fazer sentido para mais alguém. Espalhem, compartilhem esse momento e todos os outros que vocês julgarem capazes de inspirar, estimular, favorecer a expansão da consciência dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus conhecidos. Um prazer muito grande estar com vocês aqui. Continuaremos amanhã essas luminosas lições e alertas de Jesus, todas convergentes para o autoconhecimento, para o autoamor, para a autotransformação. Nós somos o grande templo. Nossa vida é o grande rito. O cotidiano, o dia a dia, é a grande religião que a lei de atração traz para cada um de nós, para somente com aceitação do que vivemos, em pesquisa do que Deus está querendo nos ensinar e nos curar com cada fato de nossas vidas, possamos ter alta no hospital de Deus, nos formar na escola de Deus, nos libertar das ilusões rumo à verdade e ao amor. Paz e bem, um grande abraço a todos, até a próxima.